Olá, Olá, Ilusa, tudo bem? tudo! Que E legal. aí? Tava com um problema na conexão aí, Tava, sim, tô regulando agora aqui. mas tá ótimo. Tá Você, me você tá em vendo São bem, Paulo ouvindo ainda? bem? Oi? Você tá em São Paulo ainda? Tô em São Paulo, sim. Que bacana. Tá demorando um pouquinho para chegar, a transmissão tá um pouquinho atrasada, mas vamos embora, vamos assim mesmo. Tá, eu acho que vai ser o que é possível hoje. Não tem problema, vamos nessa. A gente trabalha sempre no imediatismo e a gente faz acontecer também, porque a gente faz com amor. É isso Então vamos aí, é lá. isso aí. Deixa eu aumentar aqui. Bom, a galera vai chegando, Elusa, mas vamos dar o início, né? E depois, de acordo com que eles forem chegando, vão entrando aí, né, junto conosco nessas questões. Para a galera de casa, essa grande menina, a gente se conheceu há pouco tempo, foi semana passada, né? Onde a gente teve a oportunidade aí de bater um papo somente, deixou para tudo acontecer hoje. A gente não tem nada pronto aqui para vocês, não, viu? Na verdade, vai deixar fluir de acordo com o que o universo for conspirando. E, na Sim, verdade, semana passada, a gente teve uma semana maravilhosa, né? Com a presença do Guto, da Michelle aqui em casa, enfim, a gente está reverberando isso até hoje ainda. E também foi na semana passada que a gente manteve contato, né, Elusa? Até o Guto, quem nos apresentou. E, na verdade, a Elusa ela desenvolve um trabalho fantástico. Vou deixar ela falar para vocês disso, né? Médica veterinária, enfim, trabalha com constelação sistêmica familiar, com algumas intervenções terapêuticas com cavalo. Enfim, não vou nem falar que é um currículo, mas é uma vivência, né? Uma experiência fantástica e com certeza tem muito a contribuir, né, para a gente em diversas questões, principalmente nas questões que a gente tem até do nosso próprio cotidiano, de algumas buscas, de algumas relações, de algumas necessidades. Então eu vou deixar ela se apresentar. Elusa, vai lá, fala para a galera um pouquinho de você. legal, legal, André. Prazer em estar aqui, conhecendo um pouquinho mais, né? A Horsefit e muito bom poder ter esse papo, ainda mais nessa noite tão especial, né, que é um solstício de verão. Então a gente tem aí uma conjuntura planetária, eu não entendo muito bem disso, mas estou sentindo bastante essa energia, né, de conexão com quem a gente é, cada vez mais um alinhamento, né, para a gente poder cumprir a nossa tarefa aqui, né? Então, estou muito feliz aí com todo esse movimento que é planetário, né? É realmente coletivo, não é só nosso, né? Só individual. Então, bom, falar um pouquinho de mim, vou falar então. Sou veterinária, né? Mas venho desenvolvendo um trabalho terapêutico com pessoas já faz algum tempo, né? Dentro da veterinária mesmo, eu sempre fui por essa linha de medicina preventiva, de saberes ancestrais, plantas medicinais, né? Buscando os conhecimentos dos povos originários para aplicar, né? Saberes de tanto de prevenção quanto de tratamento para pessoas e animais, né? Porque o saber é o mesmo, né? E nós somos muito parecidos biologicamente, né? Então, enquanto DNA, sim, claro que vai mudar a fisiologia, né? Mas tem muita coisa muito parecida com todos os animais, né? Então, sempre fui por essa linha. E aí fui estudando, né, diversas outras vertentes assim dentro das terapias complementares, né? Eu gosto muito de chamar de complementares porque elas vêm para complementar a terapia convencional, a medicina convencional, né? Então tudo eu acredito que vem para agregar e trazer essa complementariedade, né? E nessa caminhada, né, de terapias, acabei vivenciando processos com os meus animais, né,
que estavam ali como meus animais de estimação, e fui observando, percebendo que tinham questões que estavam minhas e que eles somatizavam, né? Que estavam, vamos dizer assim, sendo trazidas, né? Com mais clareza por eles. E aí fui estudando esse universo sistêmico, né? Por que que eles somatizam, por que que eles bioindicam, né? Questões que são nossas, que são dos tutores, né? E aí acabei caindo, né? Ou caiu no meu colo, assim, as constelações familiares, né? Esse olhar sistêmico e me apaixonei de cara, assim, né? Foi amor à primeira vista, então desde 2013, né? Quando eu fiz a minha primeira constelação, já comecei a estudar, né? E a abordagem sistêmica, postura sistêmica, e como que isso poderia ajudar, primeiro no tratamento dos animais, eu comecei por aí, né? E depois eu fui percebendo que é uma via de mão dupla, né? Não tem como você separar, eu vou ajudar só o animal e pronto, né? Ou vou ajudar só a pessoa e pronto. Não, uma via de mão dupla. Né? Então, comecei a me entregar para isso, que ainda na época era muito novo, né? Mas já com os conhecimentos que eu tinha, já comecei a conseguir trazer essa ajuda bilateral, né? E aí foi bem bacana porque foi desenvolvendo, né? As pessoas foram sabendo que eu estava oferecendo esse trabalho, então meu trabalho sempre foi muito de uma pessoa comentando para outra e a gente vai indo nesse movimento da vida mesmo, né? E é isso. E, enfim, hoje, né, tenho trabalhado bastante com as terapias aí mais voltadas para as pessoas, né? Então, continuo atendendo, né, atendendo pessoas que têm cavalos, por exemplo, e estão com uma questão de saúde do animal ou de comportamento do animal, mas sempre com um olhar sistêmico, né, para o que que isso significa, porque acho que o principal da postura sistêmica é a gente desconstruir essa imagem que a gente vai resolver, que o problema está em um lugar, né? E é justamente a gente conseguir perceber que a solução está no todo, né? Então, o problema não está num lugar, ele também está, talvez ele fique mais aparente em um lugar, mas a solução está nessa integração com o todo, né? Então, fui fazendo esse movimento e hoje o foco do meu trabalho é nas constelações familiares com cavalos, né? Com foco para as pessoas mesmo, né? Mas também traz algo, né, de benefício para os animais e para o espaço, né, onde a gente faz os trabalhos. E acho que é isso. Não sei se deu para entender bem, mas enfim, é mais ou menos por aí. Super, Elusa, super. Na verdade, a Lu até contribuiu aqui falando, né, da medicina veterinária integrativa, né, de um olhar para um todo. E é bem isso mesmo, né? Como você citou, é uma via de mão dupla. E, na verdade, quando a gente entra nesses processos de trabalhar questões de cura, a gente vê que tanto o ser humano quanto o animal, a gente consegue obter, né, essas melhoras dentro de um contexto amplo, né? Eu falo porque aqui, por exemplo, também a gente tem recebido, né, alguns animais com cunho em início um pouco mais esportivo, mas a gente percebeu que era que a gente começou a trabalhar dentro de uma escola de equitação, onde pessoas, né, são limitadas com algumas questões técnicas, porém existem outras abordagens também, né, um pouco mais sistêmicas, um pouco mais terapêuticas, numa condição até de autoajuda. E a gente pôde perceber que esses animais, por exemplo, que às vezes eles tinham, né, ou ansiedade de entrar numa pista de treinamento ou alguma coisa nesse sentido, a gente pôde perceber que eles melhoraram muito, né, o próprio ser. Por exemplo, né, de um animal que tinha uma campanha fantástica, né, esportiva, e daqui a pouco ele estava trabalhando também dentro de uma equitação inclusiva, com alunos autistas.
e o Uhum. quão bem isso faz, né, para todo esse universo, e aí em meio da natureza e tudo se engloba e tudo vai se transformando, tudo vai se transmutando. Então, é bem isso que você falou, o quão importante é a gente ressaltar a cura, mas num ambiente macro, né? Ela é bem ampla esse processo. E só também para citar para vocês aí, para a galera de casa que está acompanhando, né, a nossa transmissão aqui, a Ilusa, ela é do Rio Grande do Sul, né, Ilusa? Me corrija se eu estiver errado, mas está em Santa Catarina agora. É isso? Isso. E em fevereiro vai estar aqui com a gente em Valinhos, na Horse Fit. E depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso no finalzinho. Elusa, e assim, você falou, na verdade, a respeito, né, desse trabalho, dessa iniciação, né, de todo esse envolvimento, em princípio, por ser médica veterinária, né, com os animais, mas que depois teve uma correlação com os seres humanos. E de que forma hoje você entende, né, essa relação, né, ser humano e animal num contexto geral? Porque a gente sabe que principalmente o cavalo, né, até existe aí alguns ditados, né, europeus, né, de Portugal, por exemplo, que, né, o cavalo fez do homem reis, né? Se não fosse o cavalo, o homem seria um mero escravo da terra. Então, em todo um contexto histórico, a gente vê, né, de animais, principalmente o cavalo, serem utilizados para guerra, para meio de transporte, para agricultura, né, para, enfim. E hoje é até um pouco difícil a gente falar disso, porque na verdade eu até falei com o Guto aqui em casa, às vezes a gente olha para o animal, esquece de olhar, por exemplo, né, as raízes e o tronco dessa grande árvore que é o cavalo e que são os animais, né, enfim, que é a natureza, que é todo o universo. E às vezes a gente começa a olhar assim só para os galinhos das árvores, né, que são tipo os esportes, que é um passeio de cavalo, que é, sei lá, um andar de charrete, mas às vezes a gente deixa de ter essa conexão, né? Fazer com que isso tudo nos faça bem e que a gente consiga até com isso tudo trabalhar muitas questões que são típicas do nosso dia a dia, né? Como uma relação entre pais e filhos, como uma relação conjugal, enfim. O que você acha, que você considera hoje ser muito relevante para nós, como seres humanos, evoluirmos, criando como busca essas nossas essências em meio à natureza e em meio aos animais? Bom, André, o que eu percebo assim, a gente, enquanto ser humano, a gente está evoluindo, né? E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai também evoluindo a nossa percepção da gente mesmo, né? E a nossa percepção de como a gente está vivendo na Terra, né? Então a gente vê que esse movimento de se questionar, né? O questionamento ele está aí, cada vez está mais forte, né? Por quê? Porque o conhecimento também está mais disponível, né? Então a gente tem essa grande era da globalização, grande era da comunicação. Então o conhecimento ele vai chegando mais rapidamente para todo mundo. Mas é tão rápido, né? E tanta informação que às vezes a gente desorganiza também, né? Então eu acho que o principal, assim, quando a gente está com o cavalo, né? Você que vive o cavalo também, né? Que a gente conversou, a gente está presente, a gente está ali, né? E eu acho que essa é a grande questão que a gente conversou sobre possibilidades terapêuticas, né? As múltiplas possibilidades terapêuticas da gente estar interagindo com o cavalo, é que a gente está no presente, né? Então o animal ele vai convidar a gente para viver no presente porque ele vive no presente, né? E ele não consegue interagir de outro lugar, né? Então, já a gente, ser humano, a gente interage de tempos diferentes, né? Às vezes você pode estar falando comigo do presente e eu tô pega lá numa discussão que a gente teve no passado e eu vou estar conversando com você nesse desdobramento, então eu não vou estar ali, né?
Então, o meu nível de entrega, de conexão, né, com você, nesse exemplo que eu estou trazendo, vai ser muito reduzido, né? Não vai estar compatível com a realidade, né? Porque a realidade, ela por si só, ela traz soluções, né? Ela é a solução, ela é real, tá ali. Quando a gente não está vivendo nesse nível da realidade, a nossa percepção ela fica diminuída. A gente não consegue interagir com essa realidade, com a vida real, né? A gente fica ou lá preso no passado ou lá ansiando pelo futuro, mas a gente não está no aqui agora, né? Então, por isso que eu trago esse olhar que a nossa... É uma grande chance, né? A gente poder estar trabalhando autodesenvolvimento, autoconhecimento através de um ser que não racionaliza tanto quanto a gente. Então, a gente sabendo que dentro desse processo histórico que a gente está enquanto humanidade, a gente está numa era muito mental, muito informacional, muito de conhecimento, né? Mas o quanto esse conhecimento está só aqui e não está vindo, não está centralizando na gente, né? Então, eu vejo hoje a medicina veterinária, as terapias também, né, olhando para as intervenções assistidas por animais como uma grande possibilidade de alavancar esse processo evolutivo e consciencial, né? Que é a gente conseguir se dar conta de quem a gente é, onde a gente está e o que a gente veio fazer aqui, né? Então, eu acredito que o cavalo, ele traz isso com uma intensidade muito forte para a gente, né? Por isso que eu chamo as terapias com cavalos de terapias brevíssimas, né? Porque são terapias que elas trazem aquele insight para a gente, elas despertam, ó, é isso aqui. Não, e ela não vai fazer um milagre, ela vai te dizer, ó, é esse ponto aqui. Agora te vira, né? Busca ali o teu adulto, sai do mimimi e bora trabalhar, né? Bora botar isso, fazer, é igual um cavalo de esporte, né? Ou uma pessoa, um atleta, né? Ele vai definir qual vai ser a prova que ele vai correr, o que ele vai fazer, mas ele vai treinar, né? Então a gente precisa muscular esse despertar, né? Não dá para ficar só, ah, tá, eu já sei o que é, mas não faz nada, né? Então, para mim, essa questão do cavalo sempre foi, o cavalo sempre alavancou processos de evolução, né, para o ser humano. Só que há 2000 anos atrás era tipo, eu vou evoluir alcançando mais territórios, né? Há 500 anos atrás, quando os cavalos chegaram, 520 anos atrás, quando chegaram no Brasil, vou desbravar mais território e quem tem mais cavalo tem mais poder e mata mais índio e dali, vamos que vamos, né? Então, assim, o cavalo ele foi usado muito na história para abuso de poder, né? Para o abuso de poder. Então, quando a gente está trabalhando com esses animais, a gente precisa ter essa consciência de que um inconsciente coletivo, aquilo que sempre foi, é que quem tem um cavalo, quem tem em cima do cavalo é todo poderoso. Então, é aquela imagem, né, simbólica que a gente tem, né, que a gente vai nas cidades hoje e na praça central tá lá o cara, né, com o cavalo empinando e ele é o senhor da cidade, né, então, isso ali existe, é real. E a gente precisa olhar para isso e pensar, bom, a que eu estou servindo fazendo esse trabalho com cavalos, né? É para eu, sei lá, inflar o meu ego? É para eu ser todo poderoso? É para que é, né? Ou não, é para eu me conhecer melhor, é para eu conseguir dominar esse ego, controlar, botar ele a serviço do desenvolvimento da minha alma e dessa alma coletiva que é a alma humana, né? Que também está evoluindo, como qualquer outra alma de qualquer outra espécie, né? Então somos uma grande alma, esse grande espírito, né? Que os povos originários falavam. Então todos os seres estão a serviço dessa evolução e está na hora do ser humano se colocar igual a todos os outros seres,
Não somos iguais a todos os outros seres, não tem essa de somos melhores, né? Então, esse é um momento que quem trabalha com cavalos, para mim está muito claro isso, né? Chegou o momento da gente escolher em que lado que a gente está. Se é no lado do abuso de poder, seja para com o cavalo, seja para com, sei lá, nas mídias sociais mostrando, né, enfim, o que a gente quer, sei lá, os nossos privilégios, não importa, né? Mas para que é que eu estou fazendo aquele trabalho? Então, eu sinto que é esse momento, a gente chegou nesse lugar porque é importante a gente estar muito alinhado com o nosso serviço, né? O que eu estou servindo? A que eu estou servindo? Né? Então, eu acho que o cavalo hoje, de novo, né, ele convida a gente para galopar nessa linha de frente de futuro. O que a gente quer para nós enquanto humanidade, né? Vamos começar a se relacionar de igual para igual, né? Ou com equanimidade, porque não somos iguais, né? Mas com essa equanimidade, com essa harmonia, ou não. A gente vai continuar subjugando o outro para, né, controlar ele para, sei lá, saltar o obstáculo, para, né, circular o tambor. Ok, um esporte, mas de que forma, né? De que forma eu estou fazendo? Porque a questão não é o que, a questão é como. A questão é como. Então, já desvirtuei da pergunta, né? Fui para outro lugar, mas é porque a gente que lida assim, que cresceu com esses bichos, a gente sabe o tamanho da dignidade que eles têm, né? E da generosidade também. Então, isso é algo que chama muito a gente para esse lugar de, tá, eu também estou aqui para desenvolver isso, né? É essa nobreza de espírito mesmo, Luciane, é. E é esse o convite que eles trazem para a gente, né? Desenvolver essa nobreza, né? Porque também está ao nosso alcance, assim. Mas é um trabalho diário, né? Orar e vigiar, sempre. E o quão importante foi todas essas mudanças, essas nossas novas realidades de viver que a gente encontrou nesse ano para ainda valorizar cada vez mais todo esse movimento, né? Valorizar, na verdade, o nosso estado natural, valorizar viver o simples, valorizar viver o hoje, valorizar se conectar com a nossa base, com a nossa essência, porque, na verdade, é dentro desse contexto de simplicidade, né, e desse contexto onde as coisas acabam que vindo para a gente de uma maneira muito natural e muitas das vezes a gente deixa de racionalizar, né? Imagina se a gente ficasse racionalizando, tipo, meu, de que forma eu ando, né? De que forma eu dirijo um carro. E a gente ficaria pensando, talvez, né, o quão difícil era quando eu aprendi a dirigir, o que que era engatar primeira, dar seta para sair do carro e tal. E hoje a gente não racionaliza nada disso e tudo flui, tudo acontece. Né? E no cavalo é a mesma coisa, né? O quanto eu fico racional, às vezes, quando eu penso em movimentá-lo de um lado para o outro, para frente, para trás, e a hora que eu paro com tudo isso, eu só olho para ele e falo, cara, o quão nobre é a nossa relação, né? O quanto você me faz conseguir enxergar dentro que muitas mudanças, na verdade, tipo, tá em mim e que eu consigo contribuir para fazer um mundo melhor. Ainda que não um mundo num contexto amplo, mas pelo menos o mundo à minha volta, eu tenho essa possibilidade, né? Sim. Sim, André, e sabe que te ouvindo agora me veio muito. Eu mesmo me afastei do mundo do cavalo, né? Eu entrei na faculdade para trabalhar com cavalo, porque desde pequena para mim só existia o cavalo. E eu entrei na faculdade, tipo, não, agora eu vou trabalhar com cavalo. E foi tão duro, tão forte para mim, de tipo, meu, não consigo conviver nesse mundo do ser humano com o cavalo, né? Então, o cavalo nunca deixou de fazer parte da minha vida, nunca, né? Mas eu saí desse mundo, desse contexto do cavalo, porque eu não queria trabalhar com as pessoas que trabalhavam com cavalos, né? E eu sinto que foi necessário essa saída. Eu fiquei 10 anos apartada disso, né? E fui
fui justamente desenvolver esse outro lado da medicina preventiva, das plantas medicinais, dos saberes originários, né? Então, me levou por um caminho muito que também minha alma me convidava, né? Mas hoje, né, quando faz 3 anos, vamos dizer assim, que eu voltei a fazer assim com esse foco, não, eu trabalho com os cavalos, eles fazem parte, estou desenvolvendo formas e metodologias diferentes de trabalhos, né, de intervenções terapêuticas, estou olhando para tudo isso, né? Mas eu precisei me apartar. E esse apartamento, né, esse afastamento desse mundo do cavalo, veio muito por uma imaturidade minha de saber lidar com as pessoas, né? De saber lidar, porque realmente é bem desafiador você lidar, por exemplo, se você, que nem eu cresci num sítio, meus avós, né, também tem essa descendência indígena, então tinha sempre uma conexão muito diferente, né? Então, quando eu cheguei na faculdade e vi, meu Deus, é assim que lida com cavalo? Então, peraí, porque, tipo, o que eu vivi a vida inteira, então, não faz sentido, né? Então, é desse jeito que lida, é com reprodução, é com tudo artificial, é desse jeito, né? É com uma conexão também. Claro que foram os caminhos que eu fui encontrando dentro da academia, também não tinha muita opção, né? Mas a questão é que é duro para quem ama mesmo o cavalo trabalhar com cavalo, né? Então, eu acredito que você entenda bem o que eu estou falando, né? Porque Sim, é quem duro quem ama trabalha. o cavalo, trabalhar com o cavalo da forma que se trabalham os cavalos, né? Isso, isso, e com os tutores, né? Os donos desses animais, e o que eles querem, e o que eles pedem para você, né? Então, para a gente, como veterinário, né? O que é pedido? Né? E aí eu fui vendo, não, eu não me formei para vender medicamento, eu não me formei para fazer cirurgias que poderiam ser completamente prevenidas se fosse seguido o que foi indicado, né? Então, assim, eu comecei a ver que não, vim aqui para, né, a minha formação é para ajudar com que esses seres vivam melhor, não é para, né, eu ganhar dinheiro fazendo coisa que eu não faz parte, né? Então, assim, a gente sabe, né, quem é profissional da área que se acaba tendo muita distorção, né? Como em qualquer área, né? Mas a questão é que enquanto a gente que oferece serviços com o cavalo, o quanto é essencial a gente olhar para o ser humano, e inclusive para nós mesmos, e compreender, estamos num processo evolutivo. Né? De que forma eu vou poder, de alguma forma, qual é o caminho, qual que é o meu papel com aquele cavalo e com aquele tutor, ou com aquela fazenda, ou com aquele aras, qual que é o meu papel ali, né? Real, por trás, aquilo que está atrás. Né? E isso eu acho que é o grande alinhamento, né? De a gente conseguir entender que a nossa profissão, o nosso servir, ele está a serviço de algo muito maior do que aquilo que vamos dizer assim, traz o dinheiro para sobreviver, ou enfim, né? Então, esse olhar, assim, é muito importante, porque eu voltei muito para esse mundo do cavalo, primeiro porque já estava muito perdida de mim, assim, né? E aí eu disse, não, agora não vai dar mais para fugir, agora eu já criei um corinho mais grosso, eu já consigo lidar um pouco melhor com os desafios emocionais, assim, né, que vem por aí. Mas vamos, né? Vamos em frente, vamos olhar para isso que está além, né? Vamos olhar para isso que está além e se colocar a serviço mesmo, né? Se colocar a serviço porque o trabalho está aí para ser feito. A gente que tem esse amor pelo cavalo, a gente sabe quanto é importante a gente estar atuando, né, de forma assertiva, né, às vezes é uma palavra, né, todo mundo passa por situações muito difíceis, mas sempre olhar para o cavalo, porque quando a gente olha para um cavalo, a gente está olhando para a gente mesmo. Né? Então, isso eu acho que é o mais importante, né?
Então, o cavalo que vai estar lá, como você trouxe o exemplo de o cavalo que chega lá para você e daqui a pouco está numa sessão de autismo, né, ajudando crianças ou pessoas no processo terapêutico, mas o quanto para aquele cavalo é legal, mas e para o dono daquele cavalo, né, que vai saber, pô, olha só, o meu cavalo está fazendo tal coisa, né? Então, Exato. isso é muito incrível, porque a gente está indo num outro lugar. Esse cavalo está convidando aquele tutor, aquele sistema familiar a olhar para uma outra coisa, né? Por isso que quem faz o trabalho com um cavalo mesmo tem uma baita missão que está além dessa profissão ali quadradinha, bonitinha. Tá muito além, né? E esse além é ir lá no coração da família, né? Porque um cavalo ele mexe com informações ancestrais que estão naquele sistema familiar, né? Ele não é comprado por acaso, ele não chega por acaso, não foi um bom negócio. O bom negócio é a firulinha, né? Tem um motivo por aquele animal com aquela história estar naquela família, né? E aí, o quanto o dono compreende isso, talvez para ele esteja muito preso na firulinha ainda, né? Mas para a gente que trabalha com cavalo, a gente precisa saber. A gente precisa saber, né? Então, o conhecimento, ele está hoje aqui, não é à toa. Não, a gente tem esse conhecimento, a gente sabe que isso ali está acontecendo, e quem resolve se profissionalizar, eu falo que tem uma coisa que define, né? Muita gente me procura para falar, eu quero fazer transição de carreira, não sei o que eu faço, não sei o quê, e vai para terapia, né? E vem fazer o trabalho com o cavalo. E eu falo que você quer saber o que você quer fazer, né? O que você gosta de estudar, né? Porque a tua profissão tem que ser aquilo que você gosta de estudar, aquilo que você gosta de aprender, né? Agora, se você tá numa área profissional onde você não tem vontade de estudar, cara, tá errado, para e volta, né? Você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de aprender aquilo que aquele mundo te traz, né? Aquilo ali tem que te dar um tesão, tem que te dar energia, tem que te dar calor, né? De tipo, ah, meu Deus, preciso saber disso, quero ir, vou fazer tal curso, quero conhecer tal pessoa, né? E entrar nesse ciclo de celebrar, né? Porque o aprendizado é uma celebração. É uma celebração. Então, se a gente começa a conectar com essas realidades, né? Essas vibrações, a gente consegue sim se manter atualizado, né? A Luciane que está aí sabe, né? Quantos profissionais desatualizados fazendo coisas, tipo, meu, de 50 anos atrás. E aí, às vezes, só porque a pessoa está na área errada, né? Ela ainda não se tocou que ela não gosta mais de estudar aquela coisa e que ela está no lugar errado. E não tem problema nenhum começar de novo, nós estamos sempre começando, né? Mas é isso. Então, o profissional do cavalo, né, André? Por isso que quando você me falou assim do trabalho, o Guto também tinha comentado, eu fiquei muito feliz porque eu acredito nisso. Eu acredito que quem trabalha com cavalos tem essa missão que está além da coisinha ali visível, né? E essa missão é de a gente estar, sim, integrando esse conhecimento sistêmico, fenomenológico, quântico, espiritual, ancestral, né, tecnológico, tudo isso, né, que essa interação com o cavalo nos convida, né, porque a parada é realmente profunda, né, o bicho tá ali com você, ele iguala o batimento cardíaco dele com o teu, ele faz uma leitura, um scanner do teu corpo 100 vezes por minuto, tipo, é uma parada, ele não tem uma máquina dessa, entende, que faça o que um cavalo faz na interação com o ser humano. Então a gente tem que, meu, é uma máquina de alta tecnologia, né, de leitura, né, de pessoa, de campo, de ambiente, né, e ele está interagindo e respondendo de pronto para essa realidade, né? Então, cara, não dá para a gente desperdiçar toda essa sabedoria, né? Então, quando eu entro num campo de constelação com um cavalo, dá vontade de entrar ajoelhada, sabe? Porque é o que é. Eles são muito, vamos dizer, são muito mestres, né? E não é que a gente precise, né, ter eles como grandes mestres, assim, no sentido de, ó, eu só aprendo. Não, né?
Eu vou olhar para você como seres que sabem muita coisa dessa realidade que eu, talvez tenha alguns véus e eu não enxergue, né? Então, é uma forma de a gente conseguir acessar aquela primeira lei sistêmica que a gente fala que é a precedência, né? Eles têm precedência como guardiões da Terra, né? Nesse planeta Terra. Eles precedem a raça humana, né? E só isso faz com que a gente nos coloque nesse lugar de um pouquinho de recolhimento, né? Falo, a gente se recolhe um pouquinho da nossa insignificância, né? Para que eles possam atuar, para que eles possam trazer uma informação. E aí os trabalhos são, eles acessam um outro nível, né, mesmo. E a gente olha para aquilo e pensa, não sei como é que a informação está ali, mas está ali. É uma coisa que Exatamente. não dá para. Eu não entendo ainda. Eu falo, o dia que eu entender mesmo, talvez eu me desencante. Então, por isso que eu que é desse jeito, né? Eu não entendo e eu acho maravilhoso. Cada vez eu me surpreendo, né? Então é um O dia que a aprendizado. gente entender, a gente vai achar que é melhor a gente não entender e só sentir. Então tá tudo certo. É, é, mas O... eu acho que a compreensão ela é importante também, né? Para nós Claro, com humanos. certeza. Ela é importante, mesmo que a gente chegue nesse lugar de tipo, tá, até aqui eu compreendo, mas agora eu preciso soltar porque tem esse mistério, né? E o Com cavalo, certeza. ele é essa. Eu falo que o cavalo, para mim, é a representação perfeita do feminino e do masculino, né? Da força e do poder, da sensibilidade, né? E desse impulso de ação, né? Então, ele é recepção e ação. Ele é muito equilibrado, né? Então, tem o mistério, tem a sombra e tem a luz nele ali. Então, é algo para mim é o desafio perfeito, né? No tamanho perfeito, na intensidade perfeita. Assim. Mas, bueno, André, eu quero falar uma coisa, porque senão eu vou falando um monte de coisa Diga, diga. que eu vou acessando aqui. Que o pessoal que está aí pode perguntar coisas, porque a gente trouxe um tema, que é o tema de intervenções, das múltiplas possibilidades de intervenções assistidas por cavalos, né? Acho que era esse o tema, não lembro bem, Sim. nessa relação humano-animal. Então, fiquem à vontade também para perguntar dúvidas que vocês tenham aí sobre o tema, ou sobre o mundo dos cavalos, ou das terapias, né? Dentro do que tá ao meu alcance, eu também vou respondendo. Tamo junto. Perfeito, isso é bem legal, Elusa. Na verdade, é um tema onde, tipo, né, o pessoal de casa pode nos ajudar a deixar isso, né, muito, muito gigantesco, né? Talvez a gente precise até de mais de uma live para poder, enfim, compreender, sentir e organizar tudo isso. Mas enfim, é super interessante a participação, sim. E o quão legal também é visualizar isso tudo que você falou, e eu tenho em mim mesmo, né, exemplos práticos, né, de formas de eu enxergar, né, o meu dia a dia, né, o meu ser dentro do universo, dentro de um sistema, e o quanto, na verdade, os cavalos me fizeram bem, e claro, né, que diversas ajudas também, né, de seres humanos que facilitam esse processo, né, que me trouxeram o entendimento dessa linguagem, e o quanto isso modifica a gente, faz com que a gente consiga enxergar, não vou nem falar se é melhor ou se é pior, mas, tipo assim, formas diferentes também de poder fazer, né? E o quão interessante é a gente analisar que hoje você consegue contribuir, por exemplo, igual aqui, né, na escola que a gente tem de equitação, o entendimento e, na verdade, fazer com que alunos, por exemplo, hoje tenham sim um conteúdo técnico relevante e até eu fico feliz com isso, mas você vê pessoas, às vezes, que estavam passando por processos de depressão, hoje, né, serem pessoas quase que curadas de algumas questões, né? Hoje, por exemplo, eu acabei numa dúvida aí de questionamento, levei para a Lu,
né, no WhatsApp, a Lu falou, põe os cavalos para trabalhar e vê o que acontece, né? E aí foi muito engraçado, porque tinha, né, muito engraçado e muito generoso isso, né? Que tinha duas alunas de 13 anos, né? E aí eu fiz um convite para que elas, né, ficassem comigo, visualizassem aquilo ali no piquete, os cavalos soltos, tal. E o quão gratificante foi fazer com que elas entendessem, tipo, criassem uma conexão, uma relação e, sabe, tipo, conseguissem sentir muitas coisas ali e coisas que uma criança de 13 anos me fez repensar no meu próprio processo de pensar, assim, sabe? Então, você fala, cara, o quão gigante é esse mundo, que hora que, né, você se permite fazer com que pessoas também te auxiliem, que as coisas criem uma conexão no mais natural possível, na mais pura simplicidade e generosidade, o quão realmente as coisas acontecem, né? E ao mesmo tempo, né, eu fiz uma viagem esse final de semana para estar com os meus filhos e assim, acabei encontrando com um amigo de infância, sabe? E que me conheceu em outros momentos, né? Em momentos onde eu era, né, empreendedor, fui militar, enfim. Eu até falo que era um outro André, né? Por mais que a origem, a nossa essência seja uma, mas às vezes dentro do sistema que a gente está, a gente acaba remodelando muitas coisas também, enfim. E ele olhar para mim assim e falar assim, né? Depois de um momento até, ele falou assim, cara, tipo assim, a hora que você entrou por aquela porta e do jeito que você falou comigo e que você, tipo, né, sorriu e eu via em você uma felicidade, uma alegria. Eu até perguntei, falei, cara, será que é o André mesmo, porque né, tá de máscara, não sei se tipo é esse cara mesmo que veio me ver e veio me visitar. E eu até compartilhei isso em casa, né? E foi muito engraçado, tipo, pessoas que são, né, tipo, da infância que sabe que a gente tem uma essência, mas que durante um processo passou a ter uma outra consciência, às vezes, enfim, eu acho que a gente está aqui para aprender constante, todos os dias, né? A gente passa por esses processos e o crescimento nosso, principalmente quando a gente se permite, né? A evolução nossa, ela passa a ser gigantesca e a gente está nesse momento, né? Dessas buscas e de permissões e deixar as coisas fluírem, deixar acontecer e a hora que a gente encontra uma pessoa que faz muito tempo que a gente não vê, essa pessoa olhar para a gente e falar, cara, né, o quão diferente esse mundo, esse sistema que você está pertencendo agora está te fazendo. Aí a gente consegue entender que realmente é o caminho, né? Que realmente, pô, quando é leve, quando é em cima de felicidade, quando é com amor, né? Tudo flui, tudo fica mais positivo. Sim. Me fez também me conectar agora com essa tua fala de o quanto não é um outro André, né? É aquele André melhorado, né? Porque isso faz com que, às vezes, a gente fala isso, né? Agora eu sou uma outra pessoa, né? E se a gente entra nesse lugar de, não, eu sou a mesma pessoa melhorada, né? Então a gente entra numa reverência profunda com a nossa história, né? Essa é uma postura de reverência que, tipo, não, aquela ilusa do passado, ela tá aqui, mas ela foi se melhorando, né? Então não é uma outra pessoa. Então é aquele André que ainda não tinha talvez descoberto ou não tivesse se achado o seu lugar, né? Porque quando a gente acha esse nosso lugar, o Bert Hellinger ele tem um livro que fala, o título do livro é No Centro Sentimos Leveza. E esse livro é lindo, né? Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, e tem vários poemas, poesias, assim, escritas por ele, contos também. E é bem isso, né? É tão simples, porque quando a gente está no nosso centro, centrado no nosso lugar, nos reconhecendo, nos autorizando a fazer parte desse mundo, desse momento, dessa história da vida na Terra, a gente se autoriza isso e a gente fica leve, né? Para poder olhar para uma pessoa e dar um sorriso,
né? Para não ficar tão, talvez, só nas nossas projeções ou idealizações mentais e estar mais naquele momento presente, né? Tá aqui na live com 14, 15 pessoas ao vivo e conversando com o André e sentindo como se a gente estivesse numa grande roda, né? Onde eu pudesse estar olhando para o rostinho de cada um, interagindo com a energia de cada um, né? E celebrando e se transformando junto, né? Porque eu acho que essa é a 2020, né? A gente está fechando esse ano, assim, trouxe muito essa reflexão para mim, né? De o quanto é importante eu reconhecer que eu tô em roda. Né? Mesmo se eu tô sozinha trabalhando no meu computador, eu tô em roda. Né? Eu tô, eu faço parte de uma grande roda, né? Que é o planeta Terra, um grande círculo, né? E a gente tá em círculo, né? Então é só a gente ir para esse lugar de centramento onde a nossa consciência do que a gente já é pode existir, pode se manifestar, né? Porque se a gente acha que está isolado, a gente acaba criando essa realidade de isolamento e não se permite pertencer à vida, né? Então eu falo que é um processo de se permitir, né? Se permitir estar e ser, né? Precisa buscar algo, é só se permitir ser, né? Claro que talvez essa busca vai ser necessária, né? Até a gente compreender isso e trazer isso para a realidade, né? Nossa, porque são camadas e camadas, né? Talvez na profissão a Elusa já possa estar um pouco mais se permitindo ser, né? Mas no relacionamento com, né, tal pessoa não, né? Então, assim, são camadas, né? E através do outro a gente tem essa chance de nos conhecer, né? E através do cavalo a gente tem a chance de ter uma visão mais clara de quem a gente é mesmo, né? Então, ele também funciona como esse outro. Eu falo que o outro ser humano, ele é um espelho que pode estar meio distorcido. Né? Com o cavalo, ele é um espelho legítimo, fidedigno. Né? Ele é um espelho das incongruências que vão ter entre a mente e a alma, né? Então, é algo que é até bizarro, né? Mas é bom, né? É chocante, às vezes, a gente olhar e ver que nossa, aquele ser está refletindo exatamente tudo que eu sou, né? E eu nem estava me dando conta. Então, é desafiador, né? Mesmo você se relacionar, você fazer uma conexão com o cavalo, uma conexão real, é desafiador. É muito desafiador. É para poucos mesmo, né? E a gente sabe que no mundo do cavalo, poucas pessoas que trabalham com cavalo se entregam para essa conexão. Porque é muito dolorido você olhar para o cavalo e você enxergar todas as suas mentiras. Tudo. Né? Através do movimento dele, você vê ali. Né? Então é intenso mesmo. Na De olhar, verdade, olhar. a galera está contribuindo aqui, daqui a pouco a gente faz Vou uma dar uma lista. lida. Pode falar. Mas na verdade, realmente, isso além de ser sutil, isso é muito autorreflexivo, né? E as pessoas, na verdade, elas têm muita dificuldade em buscar o que é próprio, né? Às vezes a gente busca muito o que é dos outros. E eu vejo principalmente na área, né? Muitos colegas, às vezes, né, querendo agradar um proprietário, agradar um criador, agradar, enfim, né, um mercado, um comércio que é bem delicado, né? Eu falo que ter limites é uma coisa, agora, na verdade, criar limitações e barreiras para você não conseguir progredir, eu acho que é totalmente diferente. Sim, Então eu penso assim que é muito difícil algumas compreensões e olhares tipo, para o interno, mas por conta de uma palavrinha que talvez até você me corrija nisso, mas pode ficar super à vontade que eu aceito.
Por quê? Porque às vezes a gente ainda não teve uma necessidade, ainda a gente está no movimento de só tentar discernir, só tentar tipo, deixar as coisas acontecerem, mas a partir do momento que a gente pensa ou que a gente chega no momento onde a gente começa a encarar, né, algumas coisas da vida como necessárias, como autocura, como buscas, na verdade, de coisas mais profundas e internas que me farão evoluir, porque, na verdade, às vezes com isso, né, eu consigo desbloquear muitas coisas que me faz sofrer, aí as pessoas talvez elas se permitam mais, sabe, a partir desses momentos, né? Acho que em cima de algumas dores, talvez, que a gente busca algumas mudanças, né? Sim, E é claro que a gente sabe que toda mudança também vai gerar grandes desconfortos. Então, no momento de mudança também, é muito difícil a gente, tipo, aceitar algumas questões e algumas condições. Mas a partir do momento que a gente acha assim que é necessário e pensa que eu preciso, né, igual você mesmo citou, né, preciso me reproduzir para encontrar o meu eu melhor, aí é o momento que as pessoas conseguem alcançar essa evolução, né? E sempre a gente precisa de ajudas, né? Como você disse, a gente vive numa roda, a gente vive num mundo, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de animais, a gente precisa da natureza, a gente precisa, né, de vegetais, dos minerais, tudo envolvido, tudo entrelaçado, né? Porque, porque é assim que eu vejo, assim que é e assim é dentro do que a gente sempre citou desde o começo, né? É em cima do simples que as coisas acontecem, é sempre das permissões que as coisas na verdade ficam mais leves. sim. Com certeza, André. E bem legal, né, esse papo, porque você vai falando umas coisas, vai me fazendo refletir em outras, e a gente vai criando essa alquimia, assim, que a gente não tinha, né, programado, mas estamos aqui contribuindo, né, todos, uns com os outros, né. Mas eu acredito que a gente precisa, sim, né, uns dos outros. Então, essa consciência dessa interdependência é muito importante, porque a gente consegue perceber que essa questão da individuação, não do individualismo, mas da individuação, ela é muito importante para a gente construir esse ego, para a gente, bom, esse ego, essa personalidade está aqui, mas não é ela que, não existe só ela, existe algo além também que está para além disso, né? Então esse ego ele está aqui a serviço desse algo além, né? Que a gente pode chamar de alma, né? Enfim, podemos falar nessa linguagem. Mas essa questão dessa interdependência ela é muito importante, que a gente vá tendo essa consciência e essa interdependência acontece entre todos os reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, né? Se a gente quiser diferenciar assim. Então, eu percebo que aí a gente começa a desenvolver essa consciência de que se eu interdependo, se é uma questão de dependência mesmo, não é tipo eu me viro sozinha e me banco sozinha, não existe isso, né? Mas também eu consigo perceber que essa dependência, né, ou essa interconexão entre todos os seres não precisa mais acontecer do mesmo lugar que acontecia antes, que era uma dependência doentia, né, exploratória, né, de subjugar o outro, né. Então, de que forma eu posso estar me conectando com essa nova ordem, vamos dizer, ou com essa nova era, ou com essa nova frequência de relações, né? Porque é muito legal a gente ver hoje, tem uma relação tóxica e eu saí da relação tóxica, né? Mas qual parte minha estava contribuindo para aquela relação tóxica, né? Então a gente começar a ver esses grandes planos malignos que a gente arma para a gente mesmo, né? E que a gente tá ali o tempo todo com essas coisas.
Então, de que forma eu consigo me desvincular dessa dependência tóxica, abusiva, né? E ir para essa interdependência onde eu posso brilhar e você também, né? Onde um ser humano pode estar ali com a sua autoestima boa e o cavalo também, né? Por que não, né? Por que que para eu estar me relacionando com outro ser, eu tenho que transformar ele num ser pequeno ou num ser que dependa de mim para tudo, né? Então, só que isso está ainda num nível que a gente está começando a olhar isso, né, André? A gente está começando a espiar isso. Essa semana mesmo estava fazendo um trabalho num lugar e os cavalos super amorosos e uma conexão muito legal, mas cada cavalo no seu piquete cercado por muito fio elétrico, né? E aí aquilo me dá um nervoso assim de ver, né? Porque, cara, cavalo é um ser sociável, eles precisam interagir. É igual eu, imagina se eu ficar dentro de uma sala com e eu não posso, né? Eu vou me conectar com a outra pessoa através de um fio, de uma cerca, de uma parede, de um muro. Como é que é isso, né? Então a gente não percebe que a gente cria estruturas no externo iguais às que estão internamente atuando na gente, né? E é isso, né? A gente começar a sacar como é que se manifesta a realidade, né? A gente está criando essa realidade o tempo todo, né? Então, no universo do cavalo, tem muita coisa que a gente olha e é um espelho da humanidade. É um espelho, né? Um espelho muito bom para a gente olhar e, tem trabalho para fazer. Tem trabalho para fazer. Então, vamos lá, né? E como você falou, cada um no seu tempo, no seu ritmo, porque não dá para ter pressa também, né? E, e essa, vamos dizer, grande alma não tem pressa, né? Mas ela tá ali, tá aqui pedindo para que a gente olhe, né? Então, todos os desconfortos que a gente tem, a falta de sentido na vida, a falta de sentido na carreira, nas relações, depressão, doença, tudo isso é um chamado, é um pedido, né? Um grito de socorro da nossa alma, né? E da grande alma, dizendo: olhem para a realidade, olhe até que vocês consigam ver, olhe até que a gente consiga ver, né? Então a gente começa a ir olhando. E, cara, às vezes vai doer, né? Às vezes a luz vai ser tão forte que a gente está lá naquela escuridão um tempão, né? Vai para a luz e fica cego mesmo, desorienta. Então é, é isso aí. E, na verdade, Elusa, também é muito legal você falar isso, porque às vezes é a galera tipo de casa, ou principalmente de quem é do universo do cavalo, mas que vive do cavalo, que não vive o cavalo, tem muita diferença, mas enfim. A galera às Sim, vezes vê a gente falar isso e às vezes pensa, né, mas meu, né, tá tudo numa constante evolução, tá tudo num constante desenvolvimento, então hoje é muito natural, né, ter cavalo em cocheira, ter cavalo dividido assim, ter cavalo individualizado. Ah, mas o ser humano aconteceu isso também, né? Tipo, vivia nas cavernas e agora vive, né, urbanizado, em casa, com chuveiro elétrico e tudo mais. Mas assim, tipo, a gente percebe que no ser humano, né, o desenvolvimento, né, até teve um amigo que falou isso, falou assim que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque evolução não significa evoluir só para o bom. A evolução às vezes pode evoluir para o ruim também, né? Então, é esse olhar que a gente está trazendo. A gente não está trazendo numa condição de que não pode se evoluir, mas de que forma eu vou evoluir, né? Como eu vou contribuir para que, na verdade, eu esteja no mesmo contexto de uma relação, em processo de evolução, mas que não necessariamente eu saia do que é natural para mim, né? O cavalo, ó, preciso viver em manada. Será que se a gente for simplesmente, né, treiná-lo, educá-lo, né, trazer ele para uma relação confortável com a gente, será que a gente precisa, tipo, tirar ele do que é o ser comum para o cavalo, sabe? Ele precisa ser, né, explorado de tal forma. E é por isso que a gente vê hoje que o ser humano, às vezes, por que que sofre, né, de depressão, de síndrome do pânico? Meu, vamos pensar
numa correlação assim do que acontece com a gente nessa questão de humanização, de evolução, porque às vezes tem muitas coisas aí no nosso sistema que às vezes pode evoluir para o lado ruim também. Então vamos, né, tentar fazer uma reflexão disso. Com certeza, com certeza. É. Mas bueno, né? Eu acho que o que importa é a gente cada vez ir se questionando, né? O tempo está passando, eu estou envelhecendo, né? E eu estou sentindo que eu estou evoluindo para um lugar, estou caminhando para um lugar que me traz paz, ou estou caminhando para um lugar que me traz contração e desconforto, né? Então, isso é bem importante, né? De a gente ir se conectando com isso em cada passo, porque a vida está acontecendo aqui e agora, né? É o que existe. Então, estou me sentindo bem fazendo a live com o André ou não, né? Então, a gente o tempo todo tá se observando, né? Como o cavalo, ele está o tempo todo observando a realidade, né? Porque a vida não está garantida para ninguém. E é isso que a gente precisa acessar, porque se a gente consegue compreender que a vida não está garantida para ninguém, né? E todo mundo que está aqui na live com a gente pode se questionar isso agora. Quem que vocês conhecem que a vida da pessoa está garantida? Não tá, gente. Olhe para isso, né? Tenho, nossa, pessoas que eu atendo que tinham milhões no banco e daqui a pouco perdem tudo. E aí? Uma doença acontece, e aí? Sabe? Então, não tá garantido. A gente precisa acessar esse lugar de que a vida ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que ela é inédita. A cada momento a nossa vida é inédita. A minha vida é inédita, a tua vida é, André, a do cavalo, a do cachorro, a da mosca. É uma complexidade tão maravilhosa, né? De inter-relações, de conexões, de possibilidades, que ela é inédita. E se a gente olhar para isso com pânico, de tipo, meu, que coisa, ferrou, né? É uma opção, né? Que vai levar a gente para o desespero. Mas se a gente olhar para isso como uma grande bênção, onde, nossa, uau, né? É tão maravilhoso, é tão magnífico esse plano, seja lá quem criou esse plano, que traz essa possibilidade para a gente, nossa, ser feliz com isso, sabe? Ser feliz com essa impermanência que é tão permanente. Tem uma coisa que é absolutamente permanente, que é essa impermanência da vida, né? Essa constante mudança, assim. E que legal, que máximo. Até parece que a gente já tipo, se conhece há muitos anos, né? Para a galera de casa Estamos aí, a gente filosofando. começou, estamos viajando total. Acho que é a essência das tribos indígenas da qual a gente pertenceu. Com certeza. O, bom, eu acho que a gente fez diversas abordagens, acho que foi muito, contribuiu para um todo, né? Eu acho que assim, a gente podia abrir um pouquinho para a galera de casa, se tiver alguma dúvida, perguntar alguma coisa a respeito, né, de algumas intervenções, se tiver alguma dúvida de constelação. Acho que o tempo nosso está meio curto, né? Não, Como é mas que tá talvez aí dê o para. tempo, André? Eu não sei como é que tá aí. Nem eu sei como é que está o tempo. Você não sabe, eu tô sem relógio aqui. Galera de casa aí, vê pra gente aí quanto tempo já deu de live. Vamos lá, vamos abrir para algumas questões, para algumas perguntas. Se vocês quiserem, fiquem super à vontade. O que a gente não souber, a gente busca. Depois volta com vocês aí, meio né, no inbox, no particular. Sim. Posso Mas falar um pouquinho também sobre essas possibilidades terapêuticas, né, que a gente tem com os cavalos, que eu acho isso bem legal, assim. Não sou uma conhecedora de todas as abordagens terapêuticas, não é com esse intuito que a gente colocou esse tema, mas o que eu percebo hoje, André, é essa grande possibilidade de criação, né? E eu acho isso lindo, assim, porque a gente está num momento
onde cada ser humano é um universo único, né? Com a sua história, com a sua medicina, com a sua visão de mundo, né? Então, as pessoas que trabalham com cavalos, que já sentiram esse chamado, né, de trabalhar com os cavalos, eu falo para cada um que eu encontro, criem a sua forma, né? E essa criação não vem de um processo da mente. Essa criação vem de uma receptividade do que faz sentido para minha história. O que fez sentido para minha história? Porque aí é que está a medicina de cada um, né? Não está no curso que a pessoa vai fazer, né? Ela pode fazer vários cursos, ela pode conhecer o trabalho de outras pessoas, claro que sim. Isso é ótimo, vai trazendo essa complementariedade, vai trazendo mais força também, mais clareza. Mas é isso, olhar para si e dizer o que faz sentido para mim, o que me cura, né? O que me cura nesse trabalho, nessa interação com o cavalo, né? E a partir daí criar essas novas metodologias, né? Estudar, se entregar para esse processo, né? Porque essa linguagem do cavalo, ela é uma linguagem ancestral, né? Que a gente já sabe, né? Então a gente pode talvez despertar um pouco essa linguagem, tentar conhecer outras pessoas que já desenvolveram um pouco mais isso ou que tiveram mais chances de desenvolver, né? Mas a gente já sabe, ela já está ali, né? Como você falou aí, você está com uma questão, você vai lá para o meio dos cavalos, né? E o mais interessante é que não é que eles vão entrar, agora eles vão trabalhar. Não, eles estão o tempo inteiro. Eles são o que eles são, eles nunca deixam de ser cavalos, né? Nas constelações, eu não trabalho com representante, assim, esse aqui é o seu pai, essa aqui é a sua mãe, esse aqui é a emoção tal. Para mim não tem, porque isso muda muito rápido, sabe? Então, assim, é a percepção de cada um, né? O que cada um vai perceber naquele momento. E isso é o que importa. É cada um conseguir se centrar com qual é a minha verdade, né? O que é, mas é essa verdade que está alinhada mesmo com a minha alma, né? Com não a historinha que eu conto para mim, né? Então é deixar bater. Nossa, esse cavalo está representando para mim uma grande paz ou uma grande oportunidade de liberação e é aquilo e pronto, né? Então eu falo esse poder ou esse empoderamento que o cavalo traz, né? Isso é muito lindo, assim, né? E ainda não precisa falar, né? A pessoa entende, porque a mensagem chegou para ela, né? E o cavalo se movimentou. Então, a linguagem do cavalo ela é muito simples, porque ela é a linguagem da natureza. E ela é também algo que a gente, ao longo da história da humanidade, a gente sempre buscou observar a natureza, né? E encontrar na natureza as respostas, né? Seja para qual é a melhor época de plantar, qual planta a gente pode comer, que tipo de lugar é o melhor e o mais seguro para a gente acampar ou ficar, né? Então, sempre foi olhando a natureza, né? E agora não vai ser diferente. Não é e não vai ser. Vai ser sempre na natureza, porque os animais, eles estão muito conectados com esse grande campo de informação, de vibração planetária, né? Então, eles construíram sistemas de sobrevivência sustentáveis. E a gente precisa urgentemente se dar conta disso. A gente precisa olhar para esses animais que vivem em grupo, em manada, e se colocar adiante como aprendiz. Meu, a gente também precisa criar sistemas de sobreviver, de viver nesse planeta sem destruir. É disso que a gente precisa. Então, claro que hoje toda terapia que for feita na natureza, ela está a anos-luz de conexão com a alma, com a essência, com o processo de evolução. Tá sim. Tá sim, porque essa é a verdadeira terapia, né? É a gente se conectar com o que a gente é, com o que a gente é como um todo, não com o ego. O ego faz parte, mas ele é só uma parte, né? Então, Teve bueno, uma pergunta vamos ver. interessante aí.
verdade, Guga, eu vou responder aqui também uma parte, não sei, a Ilusa talvez tenha uma contribuição um pouco separada, porque na verdade eu acho que são condições até diferentes, né? Mas, por exemplo, ele perguntou a respeito do manejo, muito provavelmente, né? Aqui, infelizmente, eu não tenho condições, né? A gente não tem condições de deixar esses animais soltos o tempo todo, então eles vivem num regime, né? Que parcialmente eles ficam em cocheiras, parcialmente eles ficam soltos. Preferência que a gente dá é que eles fiquem soltos, na verdade, sempre em manada, nunca em piquetes separados, tá? A gente tem o trato, no caso, com o volumoso, claro, né? Por conta do nosso volumoso também não ser de pastagem, e a gente, na verdade, não conseguir ter uma qualidade nutricional nisso, né? Avaliar a nossa pastagem, coisas nesse sentido. Então, o volumoso, na verdade, a gente compra, né? De parceiros, de produtores, e claro que por conta de hoje, né, às vezes dependendo do plantio, tanto o feno quanto a própria alfafa, às vezes não vir com uma qualidade nutricional tão alta, a gente complementa sim com aveia, com alguns concentrados como ração. Então, a gente é favorável a essas adequações que vai ao encontro das questões de bem-estar animal. Mas eu acho que isso é bem variável de lugar para lugar, né? Então, tem alguns lugares que é mais facilitado a questão de manejo de pastagem, eu consigo criar uma condição, né, de organizar ali o meu plantio, de selecionar, né, o tipo de pastagem que eu utilizo, de fazer um processo de adubação e coisas nesse sentido. Então, eu acho que tem uma variação muito grande. Isso daí, mais ou menos, é o jeito que a gente faz aqui, né? A gente ainda tem algumas dificuldades nessas relações, próximo da capital. Então, os nossos lugares não são adequados para a gente ter, né, os cavalos da forma que a gente gostaria de ter, que seria aí, né, o mais solto possível, né? Às vezes o tempo todo solto, mas é assim que a gente faz. Elusa, se quiser contribuir também, eu acho relativo, né? É relevante. Sim. Essa é uma questão que chega muito para mim quando numa consultoria, né? Porque eu atendo muitas pessoas que estão já nesse questionamento de, poxa, eu quero ter um cavalo, né? Ou apoiar um cavalo, né? Tem hoje os processos de apadrinhamento, mas eu não queria contribuir com a produção de ração, né? Com a destruição de florestas, com produção de transgênicos, né? Então tem essa questão, é uma questão bem relevante, né? Porque ela é de cunho, vamos dizer, político Socioambiental, né? quase, socioambiental político também, né? Sim. Mas com certeza, né? Eu acho que o primeiro é aquilo que é possível, né? O que que é possível, né? E a gente fazer o melhor dentro daquilo que é possível, né? E claro, né? Sempre ir olhando para isso, né? O quanto eu vou buscar, né? Ir para esse lugar de tornar o mais, de caminhar em direção ao mais ideal, né? Ou ao menos pior, pelo menos, né? E eu acho que isso é bem relevante, né? Para a gente conseguir se conectar, assim, quais são as áreas, né? No meu estado, na minha cidade, que são melhores para ter cavalos, né? Porque faz um tempo eu fui também fazer um atendimento num lugar onde era um lugar super pequeno e tinha 40 cavalos, todos estabulados, né? Então, ok, né? Isso existe, mas é um crime, é um crime. A gente precisa conseguir se deparar com a verdade, né? Porque isso é uma verdade. Para aqueles seres, com as necessidades que ele tem, é criminoso, né? Talvez quanto tempo a gente vai demorar para se dar conta disso, 100 anos, 200 anos, né? Mas a gente precisa olhar, né? Porque a gente entra num lugar desse e dói o coração, né? Claro, tem muitos corações que estão congelados, mas dói o coração, né? A gente, então,
a questão nutricional é uma questão importante e a gente precisa olhar para isso, sim, como algo que, o que seria o ideal, né? E ver, eu posso pelo menos olhar para isso, que seria o ideal para esse ser, porque de repente eu chego num lugar de eu não tenho condições de ter um cavalo, né? E não tem problema nenhum, né? A gente pode amar, né? E não ter, também é uma desconstrução, né? Com Então, certeza. Vou até mais onde a além gente por vai indo, vai buscando, porque às vezes a gente está teimando com uma coisa que a vida está nos convidando a fazer outra, né? com Às vezes certeza, é o que a gente chama de amor cego com também. certeza. Não estou dizendo que é, né? Mas é algo que a gente pode começar a olhar, sim, né? Por uma perspectiva um pouco mais ampla, de me dar conta, né? Igual os pequenos animais, né? Hoje a gente tem, né? Animais que estão aí, um monte de animais domésticos fazendo papéis que não são os papéis deles. Pessoas que estão deixando de ter relações com outras pessoas para se relacionar e suprindo, colocando um amor exagerado, apegado, cego num animal, né? Num cachorro, num gato. Nas questões Isso de está cavalo, eu vou até acontecendo. um pouco mais distante ainda. Não abordaria nem só a questão nutricional, como também outros aspectos, como a questão de podologia, como a questão Sim, odontológica. Eu acho que isso tudo é zelar por um bem-estar, na verdade, de um ser que está a serviço da nossa vida. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nos olhares para com isso também, que é super relevante essas questões aí. Realmente, o não fazer pode não ser um crime ainda legal, mas é um crime social, né? Tipo, que a gente tem que carregar com a gente isso. Será que a gente está fazendo, na verdade, a gente está olhando para o bem desse ser que está a serviço da gente? Então, acho que isso é o fator principal. Né? E aí, claro, buscar sempre as melhores condições para o que, na verdade, é a realidade para eles, né? Imagina a gente viver também em péssimas condições, em péssimas possibilidades de alimentação, né, em lugares, por exemplo, né, não limpos, em lugares, né, às vezes a gente vê aí condições aí de manejo muito precário, né? Então acho que esse é um olhar bem interessante e bem relevante essas observações, com certeza. sim. E aqui também uma coisa, né, André, que na minha percepção, tá? O cavalo ele não está a nosso serviço, né? Assim como nenhum outro animal está a serviço do ser humano, né? E cada espécie está a serviço da vida, da manutenção da vida, né? E isso é bem importante, porque a gente também pode desconstruir nesse lugar de eu tenho um animal, né? Para ir para um lugar de eu cuido de um animal, eu sou responsável por um animal, porque eu, vamos dizer assim, criei ele dessa forma, entende? Né? Fui criando ele de um jeito onde ele é extremamente dependente de mim. Então a gente vê hoje, né, muitos cavalos, inclusive, né, nesses sistemas às vezes de adestramento e coisa, onde só o cavalo é a pessoa, só o cavalo é a pessoa e tudo para aquele cavalo, o único ser que ele se relaciona é com uma pessoa, né? E eu me questiono, né, o quanto isso é saudável para o cavalo e para a pessoa, Às vezes só um porque regime, por exemplo, de estar sendo, né, conduzido, por exemplo, a um treinamento, sendo montado sempre dentro de uma pista, sempre num sim, redondel. Então, eu acho que, né, isso eu acho que, tipo, na verdade, a gente tem uma variação no nosso viver, né? Então, eu acho que quanto mais variadas são as nossas possibilidades, é só a gente pensar na gente e transferir isso para o animal também, né? O quanto talvez isso seria desconfortável para a gente fazer sim. sempre as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, das mesmas formas, né? Eu acho que E por isso que isso é tão importante, né, André, principalmente para as pessoas que trabalham com os cavalos, né? Porque é muito o papel do profissional, de quem está com esse olhar para qual é a natureza do cavalo, quais são as necessidades desse ser, de ir trazendo, porque muitas vezes uma pessoa, um tutor,
ela está num ponto de dor tão forte que ela não enxerga que aquilo ali é um espelhamento da realidade dela, né? Que ela promove ou oferece para o cavalo um espelho total da realidade dela, que muitas vezes está muito limitada, está muito fechada, porque está muito na dor, né? Então é bem importante para o profissional ele ir tendo esse olhar de que nunca a questão não está ali no animal, a questão está em algo maior, que está em algo além, né? Está nesse tutor, nessa família, nesse sistema, e isso precisa sim ser olhado. Talvez não por aquele profissional, mas de alguma forma aquele profissional pode ir conduzindo nesse sentido, né? De agregando outros profissionais, né, como você falou, tanto para o manejo do cavalo, mas também para trazer para esse questionamento, né? Porque é uma relação muito bonita, sim, que se forma entre um ser humano que está aberto e disponível para fazer uma conexão com o cavalo, né? E o cavalo, normalmente, ele vai se colocar disponível para fazer essa conexão, né? Se esse ser humano está aberto. Agora, se o ser humano não está aberto, bem provável que o cavalo vai querer, se ele tem a possibilidade, ele vai querer ficar com a manada dele, não vai querer interagir com o ser humano, né? Sim. Então, eles não precisam da gente e ainda na minha percepção, a gente ainda precisa deles. E é por isso que essa conexão acontece. A gente ainda precisa deles, né? E se a gente começar a olhar para isso dessa forma, a gente pode ver então que talvez eu queira caminhar para um lugar onde eu não precise mais dessa conexão dessa forma, entende? Porque aí sim passa a ser uma possibilidade de se conectar através de uma conexão autêntica, legítima, sem essa necessidade de apego, né? Não sei, não sei. Tá? Estou levantando uma possibilidade, né? Eu concordo com você. Na verdade, se a gente for perceber, a natureza contribui para a nossa busca de saúde, para a nossa melhora mental, para a nossa melhora reflexiva, para diversos fatores, e que às vezes a gente mesmo se fecha, né? Então, eu acho que a natureza faz com que o ser humano crie uma condição de evolução. O ser humano ainda não consegue, né? Talvez até por conta de ser muito racional e a gente pensar muito, deixar de se permitir, sentir, enfim. Mas eu concordo com você nesse quesito, sim, muito. Sim, sim. E confiar na vida, né? Que a vida está sempre nos convidando a melhorar, está sempre nos convidando a essa evolução, né? E eu confio muito nisso, assim, né? Eu queria saber muito do horário, para saber quanto tempo a gente tem, se de repente a Eu acho que a gente gente está quase fechando, viu, Elusa? Eu também quase estou por fechando. fora do horário, mas se a galera de Então, casa tiver alguma coisa aí em aberta, ótimo. você que tá aí, Rita, fala pra gente o horário. Vamos ver. Fernanda também. Quem tá aí com a gente, comenta só pra gente o horário pra gente ter uma noção, que eu tô sem telefone aqui, sei. Bom, vamos lá. Mas, bueno, eu acredito, né, André, que esse mundo dos cavalos a gente tem muito a aprender, a evoluir. Ah, 9h30, já vai acabar, então. E o principal, obrigada, gente, Dora. E o principal é a gente estar bem desperto, né? E assim como em qualquer outra profissão, em qualquer outro servir, tá sempre se questionando, se olhando, né? Nesse sentido de o que que isso significa para mim, né? O que que isso está significando agora, né? Agora, sempre no agora. O que que isso significa? Está fazendo sentido?
tá fazendo pulsar meu coração, tá me trazendo alegria, tá me trazendo motivação, né? Interesse em estudar, em me aprofundar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Sempre, sempre mesmo. Seja para começar esse novo ciclo, né? Seja para dar continuidade ao trabalho que a gente já faz, né? Sempre nessa renovação mesmo. Elusa, foi ótimo estar contigo. Gratidão demais por todo esse conhecimento, por contribuir, compartilhar com a gente, né, tudo isso. Essa nossa iniciativa de fazer tudo isso meio que num bate-pronto, mas na verdade entendendo que tudo isso é para um bem da vida, né? Então, para um bem da nossa evolução e que isso tudo contribui para o nosso sistema como um todo. Então, fico aqui ansioso para a gente poder estar junto aí em fevereiro, aqui em Valinhos. Se for possível, antes disso, da gente estar junto com vocês aí em janeiro também, é uma possibilidade. Opa! E a gente deixa aberto para a galera de casa aí, quiser fazer um contato, né, em inbox aí com a Elusa, comigo, vou estar à disposição sempre. E de antemão, gratidão eterna e com certeza a gente vai mantendo esses nossos contatos, ainda que por sinais de fumaça, por pombo correio, porque tribo que é tribo é assim, né? Por telepatia ali, é isso aí, é isso aí. E aproveitando aqui, sim, então em 20, 21, acredito de fevereiro, vou estar aí. Quero muito conhecer esse espaço, com o Guto também, né? Com o trabalho dele que é muito lindo aí de conexão com os cavalos, de doma, de amance, né? E com essa percepção para o desenvolvimento humano, né? Para se conhecer, olhar para si. Isso é muito, muito essencial, né? E principalmente para quem trabalha com cavalos, né, que é esse ser muito poderoso mesmo, né, que desperta na gente também esse nosso poder. E convidar para quem está buscando e quem está trabalhando com cavalos, né, para conhecer ali o meu perfil, falar comigo, porque agora em março a gente começa um curso de formação em constelação familiar e intervenções assistidas por cavalos, que eu vou estar conduzindo junto com o Guiraúna, que é um grande parceiro, irmão de caminhada também, e sempre para trazer mais consciência, mais autoconhecimento, expandir a nossa percepção da gente mesmo e criar um ambiente mais harmônico aqui para a gente viver em coletivo, como uma grande manada. E Com é isso, certeza, que é o muito que a gente grata. é, né? Que a gente somos uma grande manada, sim, de seres Exatamente. humanos. Então, galera de casa, obrigado por estar com a gente. Obrigado ao Papai do Céu aí por permitir tudo isso. E, Elusa, gratidão. Que Deus te abençoe bastante nessa caminhada fantástica, extraordinária. E com certeza a gente vai mantendo esses contatos aí, tá bom? Um beijo. Sim, tamo junto. Beijo.